Então, boa tarde a todos. Hoje a gente está no terceiro dia do nosso curso de indicadores de gestão de desempenho e gestão de processo, perdão, e a gente vai avançar. Agora a gente cada vez mais vai aprofundando em técnicas, e a ideia é que, mesmo que vocês não estejam sentindo o aprendizado de técnicas, vocês estão aprendendo técnicas, né? Só que técnicas de gestão, não as técnicas operacionais, como fazer um indicador, número vai, número vem, para cá, para lá. Isso a gente ainda vai falar, ainda vai citar o assunto, mas, sinceramente, tem tanto material sobre isso disponível que eu não quis trazer, né? Tem gente que fala melhor sobre isso, tem gente que vai saber. Então, eu quis trazer mesmo a questão da tomada de decisão. Então, o que nós vimos ontem que já diz respeito à tomada de decisão? Lembra quem todos aqui fizeram faculdade, eu acredito, né? E na faculdade você chega a um ponto que você tem que fazer um TCC. E no bendito TCC você tem que passar pela disciplina de metodologia de pesquisa. Lembram disso? E na metodologia de pesquisa, você aprende algumas classificações da pesquisa. Então, a pesquisa pode ser exploratória, pode ser descritiva, pode ser documental. Lembram desse negócio? Pois então, para quem passou por isso e disse assim, eu não sei onde eu vou aplicar isso na minha vida, sejam bem-vindos ao mundo dos indicadores. Tudo o que nós vimos ontem diz respeito à pesquisa exploratória. Então, quando você coloca todos os seus números num painel, chama isso de um nome bonitinho, de dashboard, né? Que é um painel de indicadores público e tal, você não está fazendo nada mais, nada menos do que disponibilizando dados para uma pesquisa exploratória. E o que a pesquisa exploratória faz? A pesquisa exploratória observa coisas que já aconteceram, quantifica as coisas que já aconteceram e dá significado para as coisas que já aconteceram. Então, ela é sempre posterior aos fatos. E todos os painéis de indicadores que nós vimos ontem são painéis de indicadores pós-fato. Então, o CNJ registrou lá o quanto que foi feito de processos. A COF registrou lá o quanto está disponível do orçamento, o quanto já foi empenhado, o quanto já foi pago, o quanto não foi pago. Então, é sempre a forma comum de se fazer painéis de indicadores, você vai encontrar da forma mais fácil, que não quer dizer que é fácil, você está anotando dados daquilo que aconteceu. Então, o máximo que você faz de futuro ali é dizer assim, a meta é atingir tanto e nós já atingimos o percentual de tanto, que é o que tem, por exemplo, no painel da COF, do financeiro. Então, ele tem lá, o orçamento disponível é tanto e já foi gasto tanto. E aí tem aquele velocímetro lá, 6%, 7%, 8% do orçamento já foi empenhado, tantos por cento já foram pagos, né? Então, mas ali ainda é uma pesquisa exploratória. Se você for pegar aqueles dados de qualquer um daqueles painéis que nós mostramos ontem, para fazer uma pesquisa de graduação, pós-graduação ou mestrado, você vai dizer que aquilo é uma pesquisa exploratória. Por quê? Porque ela fala o que aconteceu e, no máximo, quando aconteceu. 2021, 2020, 2019, 2018, né? Ela não fala o que vai acontecer. Ou ela não fala por que aconteceu, né? Então, nem como aconteceu. Quais foram os procedimentos que você utilizou para gastar tanto do orçamento, para empenhar tanto? Não fala. Está lá, foi empenhado tanto do orçamento e foi pago tanto do orçamento. Por que foi empenhado assim, não assado? Por que sobrou tanto? Isso não está ali, não está no painel de indicadores. Aí vocês, como pessoas espertas, podem estar pensando assim, mas Ronaldo, tem algum painel que faz isso? Tem algum conjunto de indicadores que faz isso? Tem.
Ver o futuro? Que vê o futuro. E está no celular de vocês. Vixe, Maria. Cadê? Chama-se Instagram, Facebook, Ah, é os algoritmos, né? LinkedIn. Aham, Não? isso mesmo. Né? Os algoritmos das redes sociais fazem exatamente isso. Né? Eles fazem uma verificação de indicadores que não são posteriores ao fato. São indicadores futuros, né? E esses indicadores futuros é que vão te dar rede social. Então, aqui o Gartner é um instituto que faz uma série de pesquisas e análises de dados, de segurança da informação. Para quem quer saber do que vem pela frente, precisa conhecer um pouquinho do Gartner, precisa saber que ele existe, pelo menos, precisa tomar pé de algumas coisas que ele traz para nós. O Gartner, ele tem esse quadro aqui no site dele. E aí nós vamos entender, interpretar um pouquinho o que esse quadro diz. Esse quadro diz o seguinte: ok, a minha pesquisa não é mais exploratória. Então, a partir da pesquisa que não é mais exploratória, de um conjunto de dados que não é mais exploratório, a gente passa a ter dados que são descritivos. Quando você tem uma análise descritiva de fatos, você começa a ter o como, né? Então, você tem ali os dados do que aconteceu, a quantidade de processos julgados e tudo. E aí você vai ter que, no ano de eleição, você tem um volume de processos muito grande. No ano não eleitoral, você tem outro volume de processos sendo julgados. Mas aí você tem um resquício do ano anterior, um estoque do ano anterior, que vai tendo que ser tratado no ano seguinte, aquela coisa toda. E aí, no nível descritivo, você tem, antes da tomada de decisão, você tem uma entrada, um input humano, uma ação humana muito maior do que o conjunto de dados levantados. Entendeu? Então, você tem uma intervenção humana aqui que é muito grande para que se tome as decisões. Então, todos os processos de julgamento de causas, né, eleitorais e não eleitorais, eles são analisados por pessoas que fazem pesquisas, às vezes exploratórias, às vezes descritivas, de outros conjuntos de dados, para poderem tomar decisões. E a partir dessas decisões, você tem ações. O que vai ser feito a partir disso? Prende, solta, caça, faz nova eleição e tal. São ações que são tomadas de decisão. Então, você começa a ter uma atividade que não deixa de ser de pesquisa, mas cujo conjunto de dados ainda são dados descritivos. Então, por exemplo, você tem um resultado da eleição, e aí, a partir do resultado da eleição, você tem uma denúncia de fraude. Aí você passa do exploratório para o descritivo. O que aconteceu? Como aconteceu? A pessoa foi pega na praça pagando para as pessoas que votaram e devolvendo o título de eleitor para elas porque elas votaram no candidato dela. Então, houve uma descrição, houve uma documentação, houve um registro. Aí abre-se um processo. Abre-se o processo e tem uma série de interações humanas, muito maior do que o processo de descrever. A partir dali, você toma decisões. Perfeito? Bom, quando você começa a evoluir disso e trazer a transformação digital, você começa a entrar no diagnóstico. Qual é o risco de que uma compra de votos aconteça e interfira na eleição? Qual é o risco de que um processo de desinformação da população contamine a eleição ou provoque revoltas e revoluções e quebras de escola e ataques a mesários, ou mesmo que os mesários comecem a quebrar urnas eletrônicas porque estão revoltados? Então, você começa a ter um diagnóstico a partir da análise de dados. Quando você tem uma análise de dados e você começa a entender tendências,
a interação humana, a decisão, né, o passo de análise desses dados pelo lado humano é menor do que quando eu só tenho uma análise exploratória, porque agora eu tenho um diagnóstico. As pessoas da região tal, as pessoas da classe social tal, as pessoas da igreja tal, as pessoas do partido tal, estão tendo esse comportamento. E aí eu consigo ter uma ação maior, mais assertiva, ou seja, com menos esforço humano para que eu tome uma decisão. Ok? Até aqui, gente, é onde nós podemos alcançar sem inteligência artificial. Até o ponto em que você tem os indicadores, você tem os registros, você tem a descrição daquilo e você tem diagnósticos. Até aqui você consegue atuar sem inteligência artificial. Aqui você consegue, e eu vou já citar um caso, né, que eu presenciei, eu fui participante indireto dele, né, que é possível fazer a parte preditiva dessa pesquisa sem inteligência artificial. No ano de 2008, eu estava fazendo meu mestrado e um colega do mestrado estava pesquisando o que aconteceria, estava tentando fazer um estudo preditivo, do que aconteceria em Rondônia após a construção das usinas. E conversando com o nosso colega Carlos Lara, eu citei esse negócio, e ele achou curioso, a gente começou a conversar sobre isso, e ele, como economista, disse assim, eu perguntei para ele, você conseguiria fazer um cálculo de uma previsão do eleitorado em Rondônia depois da construção das usinas, um ano depois da construção das usinas, como seria o eleitorado? E ele disse, consigo, né? Pô, tá bom. Ficou naquela conversa e eu esqueci o assunto e ele foi trabalhar nisso. Ele trabalhou 3 a 4 meses em cima de dados que ele foi coletando, sabe Deus aonde, porque é uma ciência que eu não domino. E depois desse prazo ele me apareceu com uma monografia, mais de 30 páginas de estudo. E nessa monografia ele tinha todos os porquês, todas as variáveis, as hipóteses e tal, e chegava a uma conclusão de crescimento. Beleza, eu peguei aquilo, achei fantástico, achei muito bonito e tal, mas não é minha área, eu fiquei quieto. Quando nós estávamos lá no CPA, se eu não me engano foi 2016, 2014, sei lá, foi por aí, em 14, 15, Carlos Lara me manda pelo correio aquele estudo de novo e manda uma mensagem para mim. Viu aí, Ronaldo? Eu peguei o trabalho dele, olhei no nosso sistema, no Elo, e vi que ele tinha errado por uma margem de 2,5%. Dentro da margem de erro, né? Ele tinha feito um estudo preditivo, né, do eleitorado de Rondônia. Como era uma coisa entre nós, não foi uma encomenda do TRE, não tinha decisão a ser tomada com relação a isso, parou por aqui. Mas a gente vê que existem fórmulas e cálculos na estatística que permitem que essa análise seja feita e automatizada e você tenha uma menor interferência humana na manipulação de dados para que você tome decisão. Então, se aquele estudo do Carlos Lara fosse um estudo para a tomada de decisão, para a reestruturação, para o aparelhamento, para a organização do TRE de Rondônia, cara, teria errado por muito pouco, né? O que a gente tivesse feito a partir daquilo ali, a decisão tomada a partir daquilo ali teria sido com pouquíssimo erro. Então, ainda que é possível, só que com muito mais esforço, tomar decisões sem o uso de inteligência artificial. Já na análise de dados prescritiva, não. Aqui, quando você trabalha isso, você já tem um suporte à decisão por inteligência artificial e a automação da decisão por inteligência artificial. E é isso aqui que acontece nas redes sociais. E aí você tem ações que, nesse caso da decisão automática, até algumas ações podem ser tomadas pela inteligência artificial, né? E aqui não, no suporte à decisão, você recebe um conjunto de dados que você pode confiar para tomar a decisão, tá?
Então, assim, é nesse nível, tá, gente? E até ontem eu estava falando do nível anterior a tudo isso, o nível exploratório, da gente pegar os nossos números, os nossos dados e deixar disponíveis para que as pessoas pudessem tomar a decisão. Um universo de informações, que é o que nós temos nos nossos painéis. A partir daqui, a gente começa a ver que a decisão gerencial, ela precisa de uma fase descritiva, que pode ser automatizada ou não, às vezes de uma fase diagnóstica, de uma pesquisa muito mais aprofundada das causas, né, por que isso aconteceu, e, em alguns casos, preditiva. Se continuarem os ataques nas redes sociais, se continuar o nível de desinformação e a Justiça Eleitoral não fizer nada, o que vai acontecer na eleição de 2022? Certo? E aqui você começa a ter o prescritivo, né? Com o prescritivo, ele é o seguinte: você tem uma série de dados dispersos, dados que às vezes são confusos, e você tem que tomar a decisão a partir disso. E algumas inteligências artificiais bem projetadas vão coletar esses dados que aparentemente não têm nada a ver e vão te prescrever ações, vão te permitir decidir certas coisas sem você ter tanto esforço ou ter tanta margem de erro, tá? Vou dar um exemplo. Outro exemplo, né? Em 2008, eu fui convidado para fazer parte da diretoria da BRH. Graças a Deus, semana passada, esse período acabou. Não faço mais parte da O que é diretoria. BRH? Associação Brasileira de Recursos Humanos. Daqui da seccional de Rondônia, eu fazia parte. E aí, me deram um presente, né? Eu fui as minhas expensas para o Congresso Nacional de Recursos Humanos, mas aí me disseram, Ronaldo, você tem um passaporte VIP, você vai participar de uma sala fechada com as 30 maiores empresas do Brasil. E eu não acredito que me deram isso. Lá fui eu, todo feliz para a reunião com Claro, com Vivo, com Globo, com Petrobras, com Vale do Rio Doce, essa turma toda lá, e eu lá no meio de mané, né? Assistindo às discussões dele. Foi muito legal. E aí, na palestra da Claro, eles foram falar de como a Claro ajudou o Ministério da Saúde nas pesquisas sobre H1N1, né? E aí você fica, mas o que a Claro, operadora de telefonia, tem a ver com H1N1? O que eles fizeram? Eles observaram pelos celulares das pessoas o movimento que a população tinha, o movimento de turismo ou migratório entre os países, né, onde a Claro tem redes, e eles foram vendo para onde os contágios seguiriam por meio de humanos. Então, eles conseguiram mostrar para o Ministério da Saúde, preditivamente, aonde o Ministério da Saúde deveria ter mais atenção com a rede pública, porque o risco de contágio daquelas áreas pela movimentação da população era maior, né? Se intensificaria. A gente nem imagina que esse trabalho é feito, né? E aí a gente fica pensando, então trazendo a questão da socorro, né? Ontem. E se a gente, vamos supor que nós tivéssemos o poder e o acesso, soubéssemos conversar com as operadoras de telefonia, e nós começássemos a monitorar o movimento da população do Baixo Madeira para Porto Velho, com que frequência eles vêm para a capital. E ali nós começássemos a criar uma ação para que, naquela periodicidade de vinda da população do interior para a capital, ou de qualquer interior para qualquer zona urbana, nós tivéssemos os nossos planejamentos de ação, não com base no nosso calendário e nos nossos feriados, mas com base no movimento pendular da população. E nós começássemos a oferecer o serviço de regularização de títulos de eleitor a partir da predição de quando os eleitores se colocam em determinada região. É um cruzamento de dados muito louco, mas é possível, porque se usa. Qual o custo disso? Não faço a menor ideia.
Mas a gente está falando de Como análise de é dados. maravilhoso trabalhar com dados, né? Como que a gente, agora eu entendo quanto que isso tem valor. O povo se mata para ter dados, né? Estatísticos. Né? E é uma coisa assim que é invisível para nós quando a gente não sabe, né, Karine? Era invisível para mim. Quando eu vi o pessoal da Claro falando isso, eu digo, poxa vida, os caras fiquei assim, abestado, né? Roubaram meus dados. Então, sim, onde você vai, o seu celular passa pelas redes, pelas torres, ele não precisa saber que é da Karine, que é do Ronaldo, que é da Juliana, que é do Wagner. Ele sabe que tem um celular passando pelas torres daquela operadora, desconectando de um, igual o Tarzan, um cipó para o outro, sabe? E aí ele começa a identificar a frequência com que aquela população migra, se o movimento da população é disperso, se ele é centralizado para um determinado lugar. Isso, quando você pensa entre países, é uma coisa, quando você pensa entre regiões, não é diferente. E aí você consegue, a partir de um dado que não é o dado, quantos registros de eleitor eu fiz em março? Não é essa a pergunta. A pergunta é onde estava o eleitor em março? Né? Ele já veio na cidade, quanto tempo ele permaneceu na cidade no dia que ele passou no tribunal? Não sei, né? Quanto tempo as pessoas que vêm do interior passam em Porto Velho ou passam numa cidade maior? E aí você começa a ter perguntas diferentes das perguntas que você fazia no dashboard, porque você buscou dados que não estavam necessariamente relacionados ou não estavam no seu foco de relacionamento e começou a trabalhar esses dados. Então, a análise de dados, ela vai por aí. Isso é outra ciência. Para vocês terem uma ideia, dentro dessa questão prescritiva e preditiva, hoje nós estamos em 2022, 2019, nós contratamos uma capacitação para a equipe da TI em inteligência artificial, né? E eles estão tentando terminar até hoje. Alguns deles voltaram e pagaram cursos de matemática e estatística para poder alcançar, né, o conhecimento que eles já tinham se perdido. Eles são todos formados, né, na área, sempre tem muita matemática nos cursos de informática. Então, assim, a coisa ficou pesada, a ciência ficou muito pesada. E aí chega num ponto, gente, que a gente tem que admitir que, opa, extrapola o meu limite. O meu limite é a pesquisa exploratória e descritiva. Pronto. Aceita que dói menos. Mas o mundo está fazendo pesquisas preditivas e prescritivas. Então, o judiciário eleitoral, tem que começar a pensar nisso. A gente não vai contratar isso, então a gente vai com quem tem. É por isso que o pessoal do TSE tem entrado em contato com o Facebook, tem entrado em contato com o WhatsApp, com essa turma toda que promove as redes sociais, para que eles ajudem nos estudos, porque eles vão ter ferramentas que nós não temos, um conhecimento que nós vamos demorar muito para adquirir, e dizer assim, ó, está acontecendo isso. A tendência de determinados posts é muito maior do que a tendência de outros. Existe uma ferramenta. Eu tentei me cadastrar hoje para ver se eu conseguia mostrar para vocês, mas eu não consegui, provavelmente só pessoa jurídica vai conseguir. Chama Winnin. Escreve assim. Winnin. 2 N's no meio. Essa ferramenta ela faz o quê? Você tem um público para atingir. Vamos supor que o TRE queira atingir um público para esclarecimento daquilo que perguntaram para a Karine na TV hoje. Né? A urna é segura? Né? Os votos vão ser computados? Por que demorou em 2020? Aí a Karine diz assim, aí eu pergunto, Karine, quem te perguntou isso? Foi a repórter? Gente, vocês travaram. Karine. Tá. Tu tá perguntando mesmo, né? E não fazendo uma referência. Quem te perguntou? As pessoas ligavam para fazer perguntas, né? Uhum. Você não tem dados das pessoas que te ligaram, né? Mas você sabe que elas Não. estavam te assistindo na TV. Isso. No horário de meio-dia. Ok. Então, você tem um dado 2 da tarde. comportamental. Se você chega no INIM e supõe, quem é que está meio-dia em casa assistindo o jornal?
Talvez sejam homens e mulheres na faixa entre 35 e 55 anos, na região de Cacoal, tal, tal, tal. Se alimenta o INIM com esses dados, com um perfil de público, né? Assiste TV e tal, tal, tal. O que o INIM faz? Ele busca nas redes sociais esse perfil e identifica quais são as outras coisas que esse público assiste. Ah, eles também assistem piadas, eles também assistem jogo de futebol, eles também assistem isso, aquilo, ele te dá um relatório. E aí, com base nesse relatório, você monta uma estratégia de comunicação com esse público. Vocês estão travados para mim, vocês estão vivos? Ah, levanta a mãozinha aí. Deu para ouvir, gente? Sim, tudo ok. Então, assim, Ronaldo. Então, assim, às vezes eu não vou criar um painel ou aprender a fazer isso, porque é caro, é lento e tudo mais. Mas eu preciso entender que isso existe e achar um motivo para usar. Porque a análise preditiva e prescritiva existe. Ou vocês acham que quando alguém ataca a justiça eleitoral, ele não verifica qual é o perfil do servidor público? Está lá no site do CNJ. A nossa idade, a nossa origem, está tudo lá, está disponível nas redes. Quem é o servidor, quem é o ministro do Supremo, quem é não sei o quê, o que ele assiste, né? Globo Repórter, né? De onde ele vem, para onde ele vai, o que estudou, onde estudou, qual é o nome da professora do primário dele. Eles sabem tudo. E com esse cruzamento de dados, eles conseguem fazer uma análise prescritiva da gente ou do público que interessa para eles, assim, como é que eles acessam as redes sociais? Ah, eles acessam para ver tragédia, eles acessam para ver cadáver, eles acessam para ver filme de acidente. Ok, então a minha comunicação com essas pessoas que vai ser efetiva politicamente é de tragédia, de acidente, é de coisa ruim. E joga a propaganda lá. E a gente está falando de venha votar porque é bonito, venha votar para ser cidadão. A gente está aqui fazendo um papel do bom moço quando o nosso público que a gente quer atingir adora bandido, adora assistir o filme de bandido e mocinho. Então a gente precisa conhecer esse público e precisa saber o que eles assistem. Senão a gente não entra na rede deles, porque hoje, com o que a gente chama de algoritmo, né, ele vai selecionar o que você vai ver nas redes sociais. Você só vai ver aquilo que está dentro do seu perfil de rede social. Mesmo quando você patrocina, né? Porque quanto mais ele jogar uma informação dentro do seu perfil, mais gente vai assistir, mais eles vão receber. Então, mesmo o patrocinado, ele vai para aquele público que você selecionou demograficamente, população acima de 16 anos, morando a 30 quilômetros da sede do município. Você selecionou isso, mas as redes sociais vão entregar informação para quem quer ver o teu conteúdo, pelo teu histórico de conteúdo. Isso é análise prescritiva. Então, a própria inteligência artificial vai tomando decisões para você e vai dizendo o que vai fazer. Tá? Então, quando você fala de indicadores de gestão, quando você falava em 2005, você falava simplesmente de ter indicadores num painel, escrito a giz, escrito a canetinha na sua parede, um papelzinho colado, e vamos ver quanto que você produziu nesse mês. Isso é uma realidade que a gente deve continuar tendo, mas essa é a alfabetização da gestão por indicadores. A gestão por indicadores no século XXI, em 2022, é Data Analytics. É você pegar uma análise de dados e ter profissionais capacitados nessa área, que são poucos, né, com a possibilidade de usar as ferramentas que já estão aí, não precisa construir ferramentas novas, precisa descobrir quais que existem, usar essas ferramentas e chegar na sala da diretoria e dizer assim, opa, a nossa linguagem tem que ser essa, o nosso tom de voz tem que ser esse, a nossa atuação tem que ser essa. Né? Então, a gestão por indicadores hoje, lamento informar, é desse preço. Comentários, dúvidas, perguntas? Me chame de louco. Ronaldo, a propósito, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir
a entrevista do ministro Fachin hoje no Tribunal Superior Eleitoral, uma jornalista perguntou justamente, exatamente, foi nessa direção, por que o tribunal lançou na televisão, no vídeo, a propaganda da Justiça Eleitoral voltada somente para que o eleitor vá compareça nas eleições, né? E não exatamente por que não quis, por que não atingiu outros públicos. Eu acho que teve muito a ver com aquilo que você falou, sabe? Uhum. E ele falou, o ministro foi muito, assim, muito safo em dizer para a jornalista que o foco realmente é a cidadania, né? O cidadão comparecer lá e poder exercer o seu exercício de cidadão, né? Mas por trás da pergunta dessa jornalista estava exatamente isso, o foco que você, sabe? Eles estão muito ligados nessa situação, sim, sabe? Estão. Então, assim, quem trabalha com publicidade, quem trabalha com jornalismo, quem trabalha em grandes empresas na área de marketing, tem um conhecimento muito mais aprofundado no que eu estou falando. Muito mais, né? Então, o caminho é esse no mundo. Não é só aqui. A campanha do Trump, aquela que virou escândalo e tal, vazamento de dados no Facebook, foi nessa direção. A campanha do nosso presidente foi nessa direção. E as campanhas futuras irão nessa direção. Semana passada, eu mostrei para o grupo de líderes que a gente está capacitando um filme chamado O Homem que Mudou o Jogo, em inglês. Como é que ele chama, gente? Moneyball, né? E ele conta a história de um time de beisebol quando o gerente, né, o gestor desse time, resolveu usar análise de dados para contratar jogadores medíocres, né, e que com esses jogadores medíocres ele bateu, né, todos os times da liga e só perdeu a final. Ele foi à final do campeonato quando ele tinha um time que, na visão de todos os analistas, perderia todos os jogos, né? Então, assim, desde essa época, isso foi 2002 que aconteceu, é uma história verídica, né? 2002 já acontecia isso. O Vanderlei Luxemburgo, quando ele fez muito sucesso como treinador no Brasil, ele usava análise de dados antes dos outros treinadores usarem. A seleção brasileira de vôlei, não sei se vocês lembram da seleção de prata, né? Que tinha o Renan, o Montanaro, isso é do meu tempo, não é do tempo de vocês. Ela ganhou prata nas Olimpíadas sem fazer análise de dados. Depois que eles viram que perderam com a análise de dados, a seleção brasileira de vôlei começou a usar análise de dados. Depois ela foi aquela seleção de ouro. Aí todo mundo coloca o Bernardinho. Não foi só o Bernardinho, né? Tinha toda uma estrutura do Comitê Olímpico, do Comitê da Federação de Vôlei, para fazer análise de dados. Hoje você tem análise de dados dentro de um esporte de elite, você tem em tempo real, não é só na Fórmula 1 que o carro tem 1 milhão de sensores. É em tudo, né? Um nadador, ele treina, um nadador olímpico, ele treina numa piscina transparente, sendo filmado, e cada centímetro do movimento dele é organizado pelo treinador. Então, antes era vai, 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 nada, nada, nada. Agora não é só vai, 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 nada, nada, nada. É qual é o músculo da tua perna direita que não está funcionando tão bem quanto o músculo da perna esquerda, né? Então, o nível de análise de dados no mundo, em várias áreas, é extraordinário. Então, assim, a gente vê aqueles filmes da inteligência artificial tomando conta do mundo, a gente acha que é futuro. Cara, está acontecendo com a gente. A Martins, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Martins. A Martins é uma empresa de logística. A Martins era uma empresa de fundo de quintal. Aí o filho do dono da Martins foi fazer um curso nos Estados Unidos, e lá ele se apaixonou pela análise de dados. Isso foi em 1990. Aí ele trouxe, ainda quando não tinha nem o Windows, ele trouxe de lá e fez um sistema, um negócio chamado, a ciência chamada de pesquisa operacional,
que é uma tecnologia da estatística, uma técnica da estatística que diz o quanto do que você deve usar para carregar um caminhão, qual é o ponto ideal de carga de um caminhão, qual é o número de quilômetros que você vai andar com cada caminhão para que ele seja mais eficiente na entrega. Você faz isso matematicamente hoje, né? E aí ele começou a usar isso. E aí a Martins se tornou a maior empresa de logística do país. Hoje já tem concorrentes para ela, mas por mais de 10 anos eles arrebentaram o mercado, né, de comprar caminhão, de fazer a logística do Brasil inteiro. Então, assim, análise de dados é o século XXI, gente. E a gente não sabe disso, às vezes, porque está fora do nosso radar, está fora do nosso escopo. Né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? De novo, não é para deixar ninguém apavorado, não é para deixar ninguém angustiado, a gente não sabe isso. Calma. Vamos começar pelo exploratório, como nós falamos ontem. Vamos fazer o nosso painel cheio de dados. Mas tenhamos um objetivo de que daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, dentro do setor de cada um de nós, a gente já esteja com o pé dentro disso. Porque eu não sei, mas alguém sabe. E se eu entendo que isso existe, eu começo a usar. Né? Então, a gente continua nesse digital ainda, que é figital, né? Que é meio físico, meio digital, e está tudo certo, dentro do nosso limite. Mas a gente não pode se iludir achando que eu fiz um painel BI, eu sou o melhor do mundo, porque isso é notícia de ontem. Tá? Isso é notícia do começo do século XX. A gente, graças a Deus, a gente está saindo de Taylor e Fayol, que era começo, que era começo do século XX, agora a gente está em Power BI, que é 2010. Né? Então, a gente andou um bocado de entender que isso existe. Né? Mas, assim, ainda entendendo que isso existe, a gente está alguns passos atrás. Não existe problema nenhum de estar alguns passos atrás, desde que nós tenhamos consciência de que nós estamos alguns passos atrás. Porque senão alguém vai chegar e vai dizer assim, Ronaldo, gestão por competências hoje no mundo se faz assim. Eu vou dizer, mentira, isso é modinha. Né? A gente faz isso. Não, isso não é novidade não, isso é modinha. Você vê a Rede Globo salvando a audiência com o Big Brother. O que é o Big Brother? É uma baita de uma análise de dados comportamentais. É uma estrutura sendo aplicada a partir de dados comportamentais, a decoração da casa, as pessoas que são escolhidas para estar lá dentro, as tarefas que são dadas, os conflitos que são criados. Tudo depende da análise de dados do comportamento do consumidor aqui fora. Então, o tempo inteiro eles estão verificando o que se comenta nas redes, o que se comenta para onde as pessoas vão, se as pessoas param em casa naquele horário, ou se elas vão para a internet para assistir aquilo. Está tudo sendo analisado, uma grande pesquisa de análise de dados. E aí você está lá fazendo seu entretenimento inocentemente, está tudo certo, mas a gente ignora que existe um processo de análise de dados que vai fazer o quê? Que vai colocar roupa no seu guarda-roupa, que vai fazer você escolher um óculos de determinado modelo, um carro de determinado tipo, uma cor para usar naquela época, entendeu? Que vai influenciar o comportamento do consumidor de forma prescritiva. E ninguém está te dizendo compra isso. Não com essa voz, mas está te impondo uma realidade social nova. Está te influenciando. Né? Então, hoje a gente vive isso. E hoje o que a Justiça Eleitoral combate é isso. O tamanho do gigante é esse. Então, por isso que eu estou trazendo essa informação, porque é o nosso grande rival hoje, não é o fulano de tal que está falando isso aqui. O nosso grande adversário é justamente a análise de dados, que o outro sabe fazer e que eu não aprendi ainda, não sabia nem que existe, ou como o Karine falou, eu nem sabia que era tão importante. Por isso que a gente está perdendo feio, né? Por isso que a gente está perdendo feio, né? Você saiu de casa, levou um Porque assim, tapa, nem sabe por quê. Você com certeza tem essa visão ainda mais que eu, mas tipo, eu, Edgar, nós entramos tudo junto. Eu lembro muito bem que a visão que as pessoas tinham da justiça eleitoral era completamente diferente do que está hoje.
né? E assim, eu fico sempre pensando onde foi que a gente falhou, que a gente deixou as pessoas assim, né, dessa forma, e mais importante é como arrumar agora, né, que vai ser devagar, do jeito que demorou para estragar, eu imagino que demora para a gente conseguir, se é que arruma. E aí que tá, não é para demorar. Não é para demorar. Uma vez que você toma consciência, como eu falei, por que que não é para demorar? Porque Sério? Por quê? você não precisa aprender Power BI, Karine. Você não precisa aprender análise de dados. O Instituto Federal está aí. Você sabe fazer isso. Se você for no Instituto Federal, na Universidade Federal, qualquer lugar, e convidar as pessoas a fazerem essa análise de dados para você, você tem as informações que você precisa. Porque o mundo também é colaborativo, né? Então, assim, a questão, a chave que muda, o momento iPhone nosso, não é a gente aprender a fazer tudo isso e correr num grande esforço. A nossa chave de virada, o nosso momento de virada é tomar consciência e perguntar, bom, qual é a ferramenta que eu posso usar, ou para quem eu posso perguntar, quem pode me ajudar com isso? Porque alguém sabe, né? Alguém sabe. E esse alguém que sabe vai te ajudar a fazer. Vou dar um exemplo. Ontem, Solange estava participando, né? Ontem a gente discutiu na Ecoliga as pesquisas de sustentabilidade. E eu trouxe uma proposta para eles, eu tenho até que ver, talvez o Edgar saiba como fazer isso, senão eu vou perguntar para a assessoria jurídica. Porque a gente não cria, em vez da gente fazer a pesquisa, embora tenhamos vários pesquisadores no grupo, nos órgãos públicos daqui, porque a gente não cria uma premiação para que as pessoas que estão fazendo seu mestrado, doutorado, escrevam artigos e monografias que ajudem a gente a desenvolver soluções na área de sustentabilidade, pode ser na área de análise de dados também, para o poder público. Então, assim, eu posso usar a inteligência que tem no mundo. A grande vantagem do século XXI é que tem tanto conhecimento, mas tanto conhecimento que eu não preciso saber de tudo. Tem alguém que sabe para mim. E esse alguém pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, meu filho está lá, às voltas com a guerra da Ucrânia. Ele trabalha aqui em Rondônia, mas a guerra da Ucrânia afeta o trabalho dele. Ele falou para mim, ó, pai, vai subir o preço de notebook. Por quê? Porque um cara entrou na fábrica lá na Indonésia e contaminou toda a produção de chip dos SSD. Ah, tá. Então, assim, a informação está aí, a informação é mais do que global. Hoje ela, sei lá, a gente está respirando informação. Só que o que a gente precisa desenvolver, e isso é relativamente rápido, é consciência, é aceitar que a gente não sabe tudo, é ter consciência de que esse mundo está assim e localizar quem sabe. Pedir ajuda, ei, me ajuda aí, né? Aí alguém vai ajudar e ajuda. Faz sentido isso, gente? Ou o Ronaldo pirou de vez, porque qualquer coisa já fala que com a Sônia já pega uma licença. Então, assim, a gente tem uma forma de cooperação muito intensa nesse tempo. Eu estive num evento, eu até chamei o Edgar para participar de um hackathon. Lembra, Edgar? Foi um massacre no final de semana. Nós participamos de um hackathon. O hackathon ele é uma maratona. Obrigado, Sol. O hackathon é uma maratona de desenvolvimento de soluções, né? E aí nós participamos. Mas eu fui para um evento em Brasília, um evento de acessibilidade. E eu tenho que achar esse cara, porque eu quero que ele palestre para a gente aqui. Um rapaz novo, ele deve ter menos de 30 anos, 25, 28, que hoje não dá muito para saber pela cara a idade que as pessoas têm, né? O Edgar está aí com 15, Karine está com 12, a gente não sabe como passou no concurso público sendo de menor, né? Então, assim, não dá para saber a idade das pessoas hoje. Mas ele é um garoto novo, e aí ele já tinha tido uma empresa, montou uma startup, ganhou muito dinheiro. E aí o que ele resolveu fazer? Para se divertir, ele comprou uma impressora 3D. E aí ele começou a brincar em casa. A impressora 3D é o seguinte, você compra aquele monstrengo
e vai imprimir coisas. Aí acaba a sua criatividade, ou você não é muito bom de fazer um desenho em 3 dimensões. E aí você vai na internet e pega os projetos. Então, eu quero um projeto de um carrinho. Aí você vai na internet, acha num site, busca o projeto do carrinho, põe na sua impressora e imprime o carrinho. E teve uma reportagem no Fantástico falando sobre mãos feitas em impressora 3D para pessoas com deficiência, né? Ele disse, que legal, eu vou fazer isso. Eu não quero mais ficar só brincando de fazer boneco de Star Wars, não. Eu quero fazer alguma coisa útil. Aí pegou e começou a fazer prótese para as crianças. Só que ele percebeu que quando ele entregava a prótese, a criança ficava feliz, mas aquela prótese ela não era ajustada à pessoa. Isso é um garoto, tá, gente? Um menino, rapaz novo. E aí ele disse assim, não dá certo eu pegar o projeto lá da Rússia de prótese e colocar aqui, não vai funcionar, porque ele começou a entender que cada pessoa tem um corpo diferente, cada corpo diferente, uma anatomia diferente, uma dimensão diferente, aquilo que eu peguei lá no pacote não funciona. Tem que fazer alguma coisa a mais. Aí ele juntou um grupo de amigos, porque essa galera tem muitos amigos, disse, vamos chamar pessoas com deficiência e vamos achar soluções para eles. Olha a brincadeira do moleque. E aí ele começou. Falta um braço, falta um dedo, falta não sei o quê. E aí ele começou a fazer isso. Até que chegou uma pessoa com Parkinson. Né? Eu queria tomar café sem ninguém botar na minha boca. Lá foi ele achar uma solução na impressora 3D de um estabilizador de copo para que a pessoa pudesse, tremendo, virar o copo e beber o seu café. Fez. Isso foi ganhando uma dimensão, ele começou a ganhar doações e tudo e tal. Resumo da história. Esse rapaz hoje tem um galpão, né, em Brasília, com 12 impressoras 3D profissionais, com algumas Router, que são outros tipos de máquina de automação comercial, e uma galera de voluntários que produz soluções personalizadas, gratuitas para pessoas com deficiência. Né? Ele chegou com um rapaz que tinha paralisia cerebral e ele precisava trabalhar, se comunicar pelo computador, mas ele não tinha um movimento dos braços nem nada. E ele conseguiu com um amigo, que não sei se ainda é amigo, mas ele quebrou a patente do amigo e conseguiu convencer o amigo a quebrar a patente do invento dele para fazer uma almofada, e com essa almofada que o rapaz põe nas costas, ele controla o computador dele e navega e se comunica e fala com as pessoas. Então, quando você tem um propósito, e é isso que eu falei ontem do propósito massivo e transformador, quando você consegue criar um propósito massivo e transformador, você consegue gerar comunidades. E as comunidades se ajudam. E no que as comunidades se ajudam, você encontra meios de solucionar problemas que pareciam gigantescos. Então, hoje você tem, vamos chamar de sites, porque ainda chama de sites, de criação de comunidades. E aí você vai lá e diz assim, o nosso propósito é desenvolver uma cidadania, ou desenvolver sustentabilidade nos órgãos públicos, ou não sei o quê. E você começa a chamar as pessoas para eventos onde você reúne e você discute soluções para aquilo. E aí aparece alguém que sabe de uma coisa, que conhece alguém que sabe de uma coisa, esse cara está no Japão, e o outro está na Austrália, o outro está não sei onde. Vamos resolver o conflito eleitoral do Brasil. E aí você vai conseguir reunir uma comunidade, sabe Deus com quantas pessoas. Isso dá trabalho, porque muda a maneira de pensar. Né? Você criar um departamento aqui dentro de criação de comunidades, é louco, mas é para onde nós estamos indo. E aí você começa a buscar soluções de fora que vão resolver os problemas de dentro. E as preocupações, gente, mudam totalmente. Deixa de ser a preocupação de será que eu estou batendo o ponto hoje? Ou será que mediram minha temperatura na hora que eu entrei? E passa a ser uma preocupação de, cara, será que a gente está conseguindo mostrar para as pessoas que o voto que ela vai dar na urna em outubro é realmente confiável? E aí, com base nesse desafio, a gente busca pessoas de fora para dizer. O que eu quero dizer com isso, em relação ao voto?
é que quanto mais nós mesmos quisermos defender a nossa posição de justiça, menos nós vamos conseguir. Porque, de novo, a análise de dados que é feita contra nós, contra a justiça eleitoral, ela não é diagnóstica nem descritiva. A análise de dados que se levanta contra a justiça eleitoral é prescritiva. Alguém está tomando decisões, né, automáticas pela população. Alguém está dizendo para as pessoas, não confie na urna eletrônica, confie em mim. E aí, esse confia em mim, por meio de uma decisão automática que pipoca na tela do celular da pessoa todo dia, ela é mais confiável do que qualquer argumento de qualquer servidor, de qualquer ministro. Inclusive, dentro da justiça eleitoral, nós temos servidores que duvidam do voto, da qualidade do voto. Muito louco, gente, muito pesado. Como é que foi até aqui? Muito louco, muito pesado. Ai, ai. Mas é isso. Então, assim, tem um problema? Tem um problema. Tem uma solução? Tem uma solução. Começa por onde? O que a gente vai fazer, né? Começa mapeando os processos, sim. Começa criando dashboard, sim. Mas sempre pensando, tem uma coisa ali, ó. Tem uma a mais, né? Comemora quando fizer o seu mapeamento, comemora quando fizer o seu dashboard, mas entende que tem mais. E tem muito mais, e tem outro mais, né? Porque aí a gente começa, opa, isso aqui é pouco. Aquilo que parecia muito ontem, vamos criar o nosso dashboard, a gente tem que entender que é o princípio, é o passinho, tá? E aí a gente diz assim, poxa, Ronaldo, eu não tenho força para isso. Tá bom, né? Então vamos ver como a gente descobre força para isso. Ou então ignora tudo isso e diz, não, está muito fora do nosso radar, vamos esperar o TSE e o CNJ resolverem. Está tudo certo, né? Está tudo muito certo. O CNJ já tem um olhar para isso. Eu conheço pouco do CNJ, mas eu tenho amigos, vocês sabem, vez por outra eu falo de um amigo, né? E aí eu conversando com uma amiga minha, que é minha professora de inglês, e ela estava envolvida naquele projeto do TJ para fazer inteligência artificial no julgamento dos processos. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Essa contratação do TJ surgiu de um hackathon, né? Então, eles fizeram um hackathon lá no SESI, e o Instituto Federal participou, e várias equipes se formaram e tal, foi um evento muito bacana. E aí tinha uma premiação para quem apresentasse a melhor solução de inteligência artificial para julgamento de processos. E essa equipe ganhou, essa empresa ganhou, e eles estavam lá dentro do TJ. Eu conversando com essa minha amiga, que é quem fazia não a parte técnica, mas uma parte relacional do TJ com o projeto, e ela disse assim, Ronaldo, nosso projeto foi por água abaixo. Mas por quê? Porque a gente está no meio da programação, do desenvolvimento do processo. E o CNJ já está quase no fim. O CNJ está automatizando o PJE de uma forma que ele já vai prescrever em pouco tempo as decisões dos juízes. Então, assim, o CNJ investiu algum dinheiro, eu não sei quanto, para que uma equipe de programadores especializados em inteligência artificial, né, trabalhe em soluções prescritivas dos processos judiciais, para agilizar, automatizar e padronizar as decisões judiciais. Então, assim, a gente está falando de uma coisa como se não já tem. Essa coleta de dados massiva do CNJ, já tem alguém pensando sobre isso lá. Porque enquanto a gente faz o curso aqui com o Ronaldo, que está aprendendo isso agora junto com vocês, né? Os caras estão indo para os Estados Unidos fazer curso. Estão chamando gente de fora para dar treinamento. O dinheiro manda, né? Então, às vezes, tudo bem, vamos esperar que saia uma solução de lá, né? Mas vamos estar dentro do jogo, né? Porque depois vão dizer assim, não, por que o Ronaldo ainda está ali? O cara já está velho, dia está pensando na aposentadoria dele, vai pescar. Se a gente não se atualiza, a gente fica obsoleto. Beleza? Deixa eu ver o que nós temos aqui.
Muito bem. Então, numa escala de valor, né, analítico, você tem esse gráfico aqui. Isso aqui também é do Gardner, tá? Então, você tem o valor da análise e a dificuldade daquilo que é analisado, certo? E aí você tem a informação até a otimização. Então, aqui antes desse gráfico, você tem o que nós falamos ontem, que é a exploração de dados. A partir dos dados explorados, de você conseguir juntar, colecionar dados e organizar minimamente esses dados, você começa a perguntar o que está acontecendo. E aí você tem uma análise descritiva de dados. Ah, por que isso aconteceu? Aí você tem o diagnóstico analítico dos dados. E aí, quando você tem o diagnóstico, você começa a pensar, a ter, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Sim, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí vem a análise preditiva dos dados. O que vai acontecer daqui para frente? E aí a gente começa a se perguntar, o que acontece quando Bolsonaro se reeleger e ele não tiver mais a possibilidade de se reeleger para um terceiro mandato? O que vai acontecer? Ou o que vai acontecer se o Bolsonaro, mesmo com todo o esforço de predição e prescrição analítica, não conseguir se reeleger? O que vai acontecer se uma outra força surgir com análise de dados tão grande que consiga reverter o quadro político do Brasil e se colocar como uma alternativa ao governo que nós temos hoje? Então, acho que a gente começa a fazer isso. Fazer isso em simulações subjetivas é possível? Como eu falei do caso do Carlos Lara. É possível, com bastante cálculo, com bastante visão de futuro, você consegue criar cenários, né, sobre o que vai acontecer analisando dados. Né? Como nós podemos fazer isso acontecer? Pergunta de ouro, né, que exige uma análise prescritiva, que exige uma computação muito cara, muito pesada. Né? Ou alguém que seja, assim, aquele gênio lunático visionário que diga, vamos fazer isso, e consiga vender a ideia e transformar o mundo a partir de uma ideia que não foi tida ainda. Tá? Então, essa escala de valor, não sei se esclarece mais para vocês, mas é por aqui. A partir da informação, e aí quando a gente falou sobre maturidade de processo, nós chegamos na otimização da informação, na otimização do processo, você passa de descrever um fato para diagnosticar causas, para predizer e para prescrever futuros, tá? É aqui que a gente caminha, essa estrada que a gente caminha com indicadores, com análise de dados. E aí vocês perguntam, tá, Ronaldo, como é que eu faço um indicador? Vamos lá, né? A gente chama alguém para fazer para a gente tem que saber para onde vai, nós somos gestores. A gente tem que saber fazer pergunta, né? É isso que a gente tem que saber, é isso que a gente tem que aprender. Como faz as perguntas mais inteligentes aqui. E eu vou dizer para vocês, só tem um jeito de aprender, perguntando. Pergunte, 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 até você achar a pergunta que vale ouro. Né? É por aí que a gente vai. Cansaram? Vamos fazer nosso intervalinho? Então, um intervalinho de 10 minutos. Gente, eu falo 3h30, porque o meu relógio está errado no computador, né? São 3h08. 3h10. 3h10. 3h08. 3h20 a gente retorna, tá bom? Ok. O método exploratório serve para começar pequeno e obter hipóteses a serem investigadas. Então, quando você faz ali seu painel de indicadores, e você coloca os números e as estatísticas básicas, descritivas lá, você está fazendo um método exploratório de conhecimento. Exemplo disso, pesquisa de clima organizacional. Ela é exploratória, ela não é prescritiva. Pesquisa de satisfação de atendimento. Você gostou, não gostou do que eu fiz e tal.
avaliação de reação e capacitações, essa que a gente passa em cada final de curso. Todas elas são exploratórias, mas elas não vão muito a fundo na causa, no porquê, no que fazer e tudo mais. Inclusive, em todas essas pesquisas, nós temos antagonismos muito interessantes. Né? Eu tenho agora, mais recente, o exemplo da pesquisa de clima. Né? Tem uma resposta no comentário assim, não está bom porque a gente deveria estar em trabalho remoto. E aí tem logo em seguida uma resposta assim, não está bom porque a gente está em trabalho remoto. E aí você fica, bom, estar em trabalho remoto é bom ou não é bom? Né? Então, é uma pesquisa exploratória, eu tenho tendências, eu tenho dados suficientes para levantar uma hipótese, mas eu não tenho dados conclusivos. Eu não fui atrás, eu não tenho como saber os porquês, as causas, as razões das pessoas terem chegado naquelas respostas ali. Tá? No método exploratório, nós temos um conhecimento ou uma compreensão limitada sobre uma situação. Nós apenas entendemos se tem um problema e como ele é, o básico dele. E é a partir daí que a gente tem que ter uma pesquisa futura. Então, se eu tenho numa pesquisa de satisfação do atendimento, seja da minha unidade, seja do órgão, aí as pessoas dizem, a nota geral de satisfação com o atendimento do TRE é 8. Nossa, nós estamos com 8. Esse 8 é bom ou é ruim? O que falta para 10? Por que eu não sou 10? As pessoas não gostam de dizer que é 10 ou as pessoas realmente não acham que é 10? Quais são os pontos que precisam melhorar? Então, a gente começa a fazer perguntas sobre isso. E aí eu tenho que criar uma nova pesquisa. E essa nova pesquisa é que vai me dizer o que deve ser feito. Tá? Então, eu não posso tomar decisões com base em pesquisas exploratórias. A gente tem assim, e é isso que às vezes é difícil explicar no caso da pesquisa de clima. Ninguém toma decisão com base na pesquisa de clima porque ela é exploratória. A gente cria ações para ver se tem um resultado naquele clima, naquilo que incomodou. Mas a gente não toma uma decisão, vamos mudar tal coisa, vamos fazer de tal forma, porque a pesquisa de clima apontou. Porque ela não é taxativa. Eu não tenho qualidade estatística para tomar uma decisão naquilo. Ou, se as pessoas reclamam do que a tua unidade faz, também não posso tomar decisões sobre isso. Eu posso chamar a atenção, olha, tem uma reclamação ou duas a respeito disso, mas eu não tomo decisão com base nisso. A partir de hoje seremos desse jeito, porque 3 pessoas reclamaram. Tá, e a gente interage com quantas no dia? Com 50? Por que 3 reclamaram? Todas reclamam todos os dias ou só nesse dia reclamaram? Qual é o assunto? Então, eu preciso ter um aprofundamento, né, uma descrição do problema para poder tomar decisão. Então, a pesquisa exploratória, o método exploratório, ele apenas coleta informações para a criação de hipóteses. E as hipóteses são viáveis, mas, em geral, não possuem relevância estatística para serem consideradas verdade absoluta. Já falamos sobre isso. Então, concluindo, o método exploratório ajuda a entender melhor um problema e nos ajuda a coletar informações para que possamos fazer pesquisas mais profundas depois. Então, vamos lá. Vou pegar alguém aqui como o Edgar falou. Vamos de... Ontem já foi zona eleitoral. Vamos de SAMES, né? O SAMES está fazendo um levantamento sobre o interesse no plano odontológico ou na vacinação. Então, é uma pesquisa exploratória, certo? Essa é a hora que vocês dizem, certo, professor, porque eu não estou vendo vocês. Aí a SAMES manda um formulário eletrônico e aí pergunta, vocês têm interesse na vacinação de antigripe? Temos interesse e tal, não sei o quê. Blá, blá. Essa pesquisa pergunta o motivo de ter interesse? Não, não pergunta. Ela pergunta se você quer e para quantas pessoas são. O interesse, o motivo do interesse não está aqui. Mas se a resposta dos servidores for muito abaixo do esperado,
aí a gente precisa mudar, então, de método. Por exemplo, nós esperamos que 500 pessoas, 450, 500 pessoas digam, sim, nós temos que vacinar. E aí, apenas 150 vão ser vacinadas. Aí é hora de fazer um porquê, né? Por que no ano passado nós tivemos 400 e esse ano tem 150? Aí a gente vai ter que fazer uma investigação mais descritiva, né? E aí, na investigação descritiva, a gente começa a saber o que aconteceu de fato para que as coisas fossem assim. Então, de 2019 para 2020, era fácil saber. Nós tivemos 370 pessoas vacinadas e pulamos para 400 e poucas pessoas vacinadas contra a gripe. Ora, nós tivemos uma pandemia. Então, as pessoas disseram, opa, estou assustado, estou com medo, eu preciso me vacinar porque diz que é bom e tal. Então, não precisava um método descritivo para poder ter um diagnóstico disso, estava muito evidente. Mas nós poderíamos ter feito uma investigação descritiva para saber por que não todos. O que aconteceu? Né? O método descritivo, ele oferece um bom conhecimento sobre uma situação. Ele coleta e apresenta informações adicionais sobre o que, sobre quem, sobre como, quando e onde. Então, por exemplo, vamos voltar para o cartório. Fizemos lá várias vezes pesquisa de satisfação no atendimento. E aí, você pode colocar no final da pesquisa, gostou do atendimento? Sim, não, tal. Você coloca assim, você quer deixar o seu telefone para que alguém entre em contato? Aí a pessoa respondeu que não gostou do atendimento. Sim, não, talvez. Pronto. Aí você coletou o telefone dela e você liga para ela e aí você vai fazer uma pesquisa descritiva. O que aconteceu que você está satisfeito? O que aconteceu que você não está satisfeito? Né? Quando foi isso? Você sabe dizer quem te atendeu? Né? Onde foi isso? Foi na central? Não foi? Então você consegue ter uma descrição maior, um detalhamento maior do fato ocorrido, passado, para que você possa ter uma ação tomada. Isso é indicador? Isso gera indicadores. Então, assim, da minha pesquisa de satisfação, nós tivemos 20 e tantos mil eleitores atendidos até o fechamento do cadastro. Desses 20 mil eleitores atendidos, nós tivemos 97% dos servidores satisfeitos, nós tivemos 3% dos servidores insatisfeitos. Nós escolhemos uma amostra dos servidores satisfeitos e dos insatisfeitos, não foram todos, e dessa amostra representativa, com base numa escala de segmentação, nós coletamos que aquelas que estavam satisfeitas, ficaram satisfeitas pela velocidade do atendimento, pela cordialidade do atendente, pela temperatura e tudo mais, e aquelas que disseram que não estavam satisfeitas, não gostaram de esperar na fila, se sentiram inseguras com as medidas de prevenção ao contágio do Covid e tal, e tal, e tal. Né? E aí você vai fazendo essa mensuração. E aí você consegue ter uma descrição do problema e aí sim tomar ações. Tá? Quando você entra para o método diagnóstico, você começa a relacionar, os dados, né? Então, assim, o que os dados da pesquisa exploratória, comparados, juntos com os dados da pesquisa descritiva, me apontam? Apontam que não é no dia do fechamento de cadastro que as pessoas reclamam, mas 15 dias antes do fechamento de cadastro que as pessoas reclamam. Que curioso! O que acontece 15 dias antes do fechamento de cadastro? Aí eu vou lá fazer mais uma pesquisa descritiva, perguntar para os cartórios o que acontece 15 dias antes. Aqui a gente está doido, a informática não quer atender a gente precisa montar uma estrutura, não tem suprimento de fundos, isso, aquilo, o nível de estresse aumentou porque nós estamos prevendo o fechamento de cadastro. E nesse aumento do estresse, dessa insegurança psicológica, eu consigo atender mal o meu cliente, que é o eleitor.
Então, não é o fechamento de cadastro que é ruim, mas eu estou dando tudo um chute, tá, gente? Desculpa aí. É tudo chute, eu não estou em cartório, eu não sei de nada. Desculpa o pessoal do cartório, não se aborreça comigo. É um caso inverídico, né? E aí eu tenho um fator que não estava mapeado na minha pesquisa exploratória e nem estava mapeado na minha pesquisa descritiva. Mas agora exige um diagnóstico porque os dados que eu tenho, eles não são conclusivos. E aí eu preciso entrar no problema, dormir com o problema, para poder entender de verdade quais são as causas e quais são os efeitos. E aí é a hora que vocês dizem, Ronaldo, você é louco, nós não temos tempo para fazer isso. E eu posso concordar com vocês. Mas em algum momento, por alguma razão, em algum processo que vocês tenham, pode ser importante fazer isso. Já no método preditivo, nós usamos os dados para prever os resultados de uma ação ou comportamento. E isso nos ajuda a estimar uma tendência. Então, a gente começa a ver se todos os anos nós fazemos uma pesquisa de satisfação e todos os anos, naquela mesma época, a gente tem um aumento das respostas de insatisfação e todos os anos, naquela mesma época, a gente tem uma ação que foi programada e repetida sequencialmente, então eu começo a ter uma tendência a ser observada. Por exemplo, hoje nós fazemos e nós relatamos para a Asplan os dados de absenteísmo, ou seja, os afastamentos por motivo de saúde, o absenteísmo por saúde dos servidores. Esses dados eles não são conclusivos. Por quê? Porque muitos servidores se afastam para tratamento de saúde usando férias, folga ou uma conversa com seu chefe. Então, eu não tenho dados no sistema para ter consistência nisso. Então, assim, veio a pandemia, o que aconteceu com o absenteísmo? Era para ter aumentado, mas não aumentou. Não aumentou na proporção. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa. Então, as pessoas em casa adoeciam e não saíam de licença. Elas conseguiam coordenar, porque elas não tinham trânsito, elas não tinham que se apresentar doentes no trabalho. Elas estavam em casa trabalhando, né? Isso é bom ou é ruim? Do meu ponto de vista, não é bom, né? Mas tem alguma ação? Não, eu preciso fazer um diagnóstico para saber se é isso mesmo, tá? Agora, para eu fazer isso de forma preditiva, né? Com dados muito grandes, com um volume de dados muito grandes, eu preciso ter poder de processamento. Eu preciso ter um BI, eu preciso ter cálculos estatísticos, eu preciso ter uma matemática por trás, né, para que eu tenha uma tendência, uma curva de tendência, para que eu tenha uma verificação de variáveis e isso possa funcionar. E, por fim, no método prescritivo, a gente pergunta o que eu posso fazer hoje para criar um futuro que eu desejo, certo? E nesse futuro desejável, né, a gente vai perguntar para a máquina o que pode ser feito. Ah, essa variável tem que baixar. O máximo que a máquina vai dizer é isso. Essa variável tem que baixar. Ah, então o que eu posso... Aí vem o humano falando o que eu posso fazer para baixar essa variável. Então, vocês lembram naquele gráfico do Gartner que o método prescritivo ele tem um pedaço da decisão, da ação, que que a máquina inicia, né? Mas ele não tem toda a ação iniciada pela máquina. Tem sempre um fator humano aqui para ser investigado. Como que eu consigo fazer isso? Quanto mais eu otimizar os meus processos, quanto mais eu trouxer os meus processos para serem informatizados de maneira consistente, melhor vai ser a decisão a ser tomada, tá? Quanto mais fraca for essa automação, mais fraca vai ser a decisão que eu tomo com base nela, e aí eu volto para o processo totalmente humano de tomada de decisão. Resumidamente, os métodos exploratório, descritivo e diagnóstico, a gente consegue chegar com uma boa metodologia e pouco poder de processamento, certo? Com muita interação humana, cabeças pensando, de preferência em grupo, né? Bem ajustadinhas para que a gente possa funcionar. No método preditivo e prescritivo, quando nós temos um grande volume de dados, nós precisamos ter muito processamento e um apoio estatístico muito qualificado.
Tudo bem? Vivos? Dormiram? Falamos e repetimos o mesmo tema, né? Então, agora é a hora do exercício. Nosso bom e velho exercício. Qual é o nosso exercício de hoje? De novo, eu quero que vocês busquem aplicação, né? Eu vou dividir vocês em grupos, e nesses grupos vocês vão discutir, né? Qual a melhor metodologia que vocês podem usar hoje, né, para desenvolver indicadores? E aí eu sei que todo mundo, exploratório, porque está mais fácil, né? Mas pensem aí, forcem um pouquinho a história para ver que outros métodos vocês poderiam usar e de que maneira vocês podem enriquecer o trabalho de vocês, ou o trabalho do TRE como um todo, né, para que a gente tenha uma análise de dados assim, que trabalhe para nós, tá bom? Tudo certo? 20 minutos separando em grupos. E aí, pessoal retornando. Ronaldo, o link lá da presença, já colocou? Está aqui no gatilho, estou só esperando todos voltarem. Voltaram! Está aí no chat o nosso link de registro de presença de hoje. E aí, como foram as conversas de vocês? Contem para mim. O Narciso acabou comigo, que eu tinha esquecido alguns detalhes. Olha só que interessante, né? A gente se deu conta no método preditivo que os dados que a gente tem do que foi a nossa eleição geral 2018 são totalmente aptos os dados, para nos dar uma decisão e um comportamento do que é esperado do mesário e do eleitor. Então, isso, o que a gente viveu em 2018 ajuda a estimar uma tendência. Então, a gente praticamente tem o método preditivo fechado ali, Ronaldo, na análise, né? Entendi. E aí a gente pensou, e aí daqui para frente, aí entra no método prescritivo para saber o que a gente pode fazer hoje. Até nós pensamos, tinha que ser para ontem, né, Narciso? Para poder mitigar o que a gente já sabe que é tendência, através da análise preditiva. A situação aí que ela está colocando, que a gente estava conversando, a gente está sabendo, né, é sobre as fake news. Então, foi uma coisa que arrasou com a eleição em 2018, e trouxe várias consequências até hoje vivendo, né? E aí a gente estava pensando numa forma de coibir, de minimizar, pelo menos, essa situação com os nossos mesários, que é o que a gente tem mais próximo, né? Porque os eleitores é uma coisa mais abrangente. É isso que ela estava falando. Pode continuar. É isso. Eu não fiz introdução, Estou acelerada mesmo. Faltou contextualizar. Gente, desculpa. Legal. Então, mas eu achei interessantíssimo. É porque eu acho que a gente estava tão, né, ali imbuído do que viveu em 2018. E isso ajudaria a Janaína, que não viveu nada de eleição. Aí ela, tipo, nossa, então foi tudo isso. Por isso que a gente tem que fazer tal coisa agora. Né, que seria numa análise prescritiva. Olha, a gente precisa, nós chegamos à conclusão, né, de um checklist de condutas do mesários, das mesárias e mesários com relação a problemas na urna, verificados no dia. A SECOMS, a gente, a TI, podemos desenvolver uma coisinha assim, um guia. E a educação dos mesários, que a Socorro falou. Olha, mesário é o que é nosso, uma grande parcela é voluntária. Então, os mesários nós temos, a gente precisa defender e educá-los para o processo eletrônico de votação. Então, seriam duas linhas de trabalho, uma na área educativa, com o mesário, já
daqui a pouco, já começando, quando começar assim a gente já está convocando, por exemplo, né? Já está sinalizando. E um checklist mais para frente de condutas com a urna que a gente pode abordar no dia do treinamento e ficar de guia. A gente tem o guia rápido da urna, ter um guia rápido para casos que envolvam o que aconteceu em 2018. Legal. Legal. Assim, só fazendo uma observação, que na eleição de 2018, a gente enfrentou grandes problemas, né? Só que a gente não sabia, as zonas eleitorais, os mesários, monitores, não sabiam desses problemas antes da eleição. A gente passou a saber no dia da eleição, onde o eleitor chegava lá e dizia, eu teclei a tecla 13 e apareceu a foto de outro candidato, enfim. E a gente não estava preparado para isso. O TSE, no treinamento, no manual, no treinamento EAD, não colocou nada sobre isso. Uhum. E isso foi na eleição geral passada. Aí agora nós estamos diante de uma nova eleição geral. Então, o que nós fizemos até agora para como prevenção disso aí? Então, assim, coisas práticas, né? O mesário se deparar com uma situação, o que fazer? Uhum. E a gente está preocupado com isso, né? Como lidar com as situações. O que aconteceu, né? Um fato curioso que aconteceu na eleição passada, depois da eleição, teve uma reunião no auditório do TRE. E nessa reunião estavam presentes os servidores das secretarias do TRE e os servidores das zonas eleitorais. Aí, na época, uma secretária chegou lá na frente e falou, olha, todo esse problema que está acontecendo na eleição foi porque as zonas eleitorais não treinaram corretamente os mesários, não deram bom treinamento para os mesários. Então, ficou esse resumo. Entendi. O que aconteceu foi porque não eu tenho um diagnóstico sem dados para analisar, né? Vê como a gente precisa ter dados para poder argumentar, gente? Não dá para argumentar assim no calor. Pior ainda é responsabilizar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Até mesmo quando a gente diz assim que aqui a gente tem uma situação preditiva, sim, a gente tem dados, só que a gente não teve diagnóstico. A gente tem dados, aconteceu isso em 2018. Mas repara que em 2020 nós tivemos... Gente, vocês travam quando eu começo a falar. Vocês estão aí, mexe com a cabecinha assim. Vamos, Ronaldo, segue o jogo. Está todo mundo congelado para mim, eu fico com medo de estar falando sozinho. Então, assim, em 2020, o ataque foi diferente. Porque era uma eleição municipal, o ataque foi diretamente no e-título. Né? Então, assim, houve é um tipo de ataque que tem cibernético que você cansa o sistema, que você sobrecarrega o sistema para que ninguém use. Então, o ataque de 2020 foi esse. Mas o ataque de 2018, sim, já está se repetindo e numa escala maior, quando aquele candidato eleito ele entra em conflito com o tribunal, com o TSE como um todo, e leva isso para a opinião pública de uma forma bastante estranha. E aí o que acontece? Um utiliza as redes sociais, o outro usa a imprensa, que foi desacreditada, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Aí tá, beleza, concordo, Socorro tocou num assunto muito interessante. A gente pode fazer alguma coisa e já tocar no assunto com os mesários. Usar a SECOMS, vocês falaram para isso. Então, assim, começar, porque funcionou muito na eleição passada a comunicação do cartório diretamente com o mesário. Então, assim, já criar esses grupos de WhatsApp com os mesários, começar a conversar com eles. Gente, vocês estão sabendo que vai ter urna nova? Talvez a gente use uma urna nova, não use. Fica ligado. Vocês têm dúvidas sobre determinada coisa? Pergunta logo para eu já esclarecer. Tem alguém falando alguma coisa? Vocês estão recebendo? Então, assim, começar a cutucar o pessoal de uma maneira mais informal, mas para a gente saber, para a gente coletar dados. E nessa coleta de dados, compartilhar entre vocês, chefes de cartório, olha, o pessoal está dizendo é isso, né?
Eu tive discussões sérias em grupo de família por conta desses assuntos. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Vocês estão acreditando num negócio porque o presidente foi numa live, mas não é por aí. Olha só, a situação é assim, não acredito em você. Eu sei que vocês são... A Justiça Eleitoral só tem servidor honesto, mas que roubaram os nossos votos. Digo, tá, se roubaram os votos de vocês, aconteceu alguma coisa aqui dentro, né? Então, a gente tem que conversar. E o pior, a pessoa que falou isso é um sobrinho meu que é militar e é formado em guerra cibernética, dentro do Instituto Militar de Engenharia. Então, e ainda veio, né, acreditando numa história assim, de, cara, é a última pessoa que poderia acreditar de forma tão fácil num argumento que não foi provado. Então, assim, é importante a gente, e esse é um desafio, né? Ter dados e transformar dados em conversa, né? Sem ficar chato, sem dizer assim, estatisticamente, mas falar de maneira normal, com segurança, né? Olha, está acontecendo isso. A TI tem que falar sobre isso, sobre segurança de dados também dessa mesma maneira, mais leve, mais suave, para que todo mundo entenda, e a gente trabalhar essa linguagem. Mas é legal que vocês tenham enxergado isso, né? Temos informações que podem, né, que apresentam uma tendência, e com essa tendência nós podemos tomar decisões a partir de agora que vão repercutir positivamente para o nosso trabalho. Muito legal. Grupo 1, Janaína, Juliana, Tiago e o Farner. Só um por vez, senão a gente não consegue entender. Oi, Ronaldo. Então, a gente foi pelo método exploratório. Uhum. A gente está devagarinho iniciando, então vamos pelo método exploratório. O Barney até me ajudou bastante, por exemplo, sobre os fluidos digitais. Eu farei uma pesquisa. Por exemplo, dentro da jurisdição da primeira zona, quais localidades possuem mais fluidos digitais? Qual que é a faixa etária desse público? Quais os principais atendimentos solicitados? E quais as principais dificuldades? Se é realmente o acesso à internet, porque a localidade não possui internet, se é dificuldade na navegação. Isso daí me ajudaria, por exemplo, na adaptação do atendimento para essas pessoas. Aqui. Também na programação de atividades extracartorárias, onde que a zona poderia ir, e também no treinamento nas áreas. Quais localidades que não dá para ter um treinamento remoto, qual precisa realmente de um treinamento presencial. Pensei assim, de forma bem inicial mesmo, para ir começando a entender o problema, começar a entender a nossa zona aqui, porque estou há pouco tempo, então é começar a perceber um pouquinho onde eu estou, o que eu posso ajudar, enfim. Legal, legal, muito bom. Porque assim, às vezes a gente acha que porque é o primeiro método de vários métodos, isso é pouco. Não, isso é mais do que você fazer isso da sua imaginação. Né? Você tem uma coleta de dados e isso vai te ajudar pra caramba. Então, é importante a gente pensar um pouquinho mais, né, com números, se apaixonar um pouquinho por números e conversar com eles. É tão bom, né? É uma nova amizade que vocês estão fazendo aqui com esses números. E dá significado, é bem bacana. Legal. Mais alguém do grupo vai falar? Não. Grupo 2, Alda Edgar, Eduardo e Solange. Vai, Edgar. Nosso relator é o Eduardo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Comecei provocando o Edgar, porque por causa desse GP, em questão da vacinação, né? Qual método que seria utilizado no levantamento de dados, nesse caso? E a gente chegou à conclusão que seria o descritivo, porque ele tem quem, quando, onde, tudo isso. Só que a razão de, por exemplo, quem não vacinou, por que não vacinou, então não poderia ser o diagnóstico, né? O descritivo já teria. E através do descritivo poderia fazer um prescritivo de campanhas, né? Por exemplo, para incentivar, enfim.
Também provoquei a Solange quanto à questão de sustentabilidade, né? E também chegamos à conclusão que cada item da sustentabilidade merecia uma metodologia em separado, talvez. Por exemplo, gasto energético. Gasto energético, aí a gente teria que... a gente já tem alguns dados, né? Então, teria que fazer... Já teria o diagnóstico, aí teria que também fazer o prescritivo. O que poderíamos fazer com esses dados? Seria mudar o expediente, enfim, né? Aquele papo que você já está cansado de saber. Aí, por exemplo, coleta de lixo já não seria o diagnóstico, já seria exploratório, porque a gente também não saberia quem, onde, quando, só saberia a quantidade de lixo que foi produzido, a questão do descarte, a questão da reciclagem, seria mais um método exploratório, neste caso. Só tomar cuidado, gente, sim. Uma coisa é a ação, outra coisa é o método prescritivo, tá? Eu vi os dados, eu tomei uma decisão e fui para a ação. Normal, é plano de ação, execução da ação e verifica depois de forma exploratória ou descritiva e tal, o resultado daquilo. Quando é o método que eu mostrei para vocês como prescritivo, a própria análise de dados, por isso que ela é estatística, numérica, com inteligência artificial, já diz o que fazer, né? Então, você já tem uma ação, né, determinada pela própria estatística. E aí não tem, você vê que naquele quadro do Gartner não tem a interação humana na parte da decisão. A decisão já é no sistema, né? Então, são algumas coisas, ou com muita inteligência artificial, ou algumas coisas muito pontuais que você consegue ter uma análise prescritiva funcionando para desenvolver a ação. Quando não é assim, é a decisão humana. Ok, nós estamos descartando menos resíduos sustentavelmente do que outros. Poderíamos melhorar o nosso descarte e tal. Ok, a decisão é humana, o que vamos fazer? E aí a ação é humana, não é método prescritivo, tá? Mas legal, é por aí. Então, assim, eu acho que Entendi. ficou compreendido, né, o modelo e as metodologias, né, a base metodológica. Na maioria dos casos, nós vamos ter ainda no nosso nível de desenvolvimento organizacional, a gente tem a maioria dos nossos dados são coletas exploratórias, tá? Se a gente for conversar com os nossos gestores, eles tomam decisões e às vezes citam os dados nas decisões que tomam, mas de maneira onde a interação humana, né, o diagnóstico, tudo é feito por pessoas e não pela coleta de dados. Quando a gente for evoluindo nesse conceito e começar a aplicar, a gente começa a ter uma análise diagnóstica pelos dados, né? Então, assim, eu vou vacinar contra a Covid, eu vou tomar a 4ª dose, porque está disponível, não, porque eu tenho medo, porque não sei o quê, eu começo a ter as variáveis já programadas e a pessoa vai poder dizer e ser classificado como dados, e aí a gente vai ter, assim, tantas pessoas, um percentual importante vai tomar vacina porque tem medo, um percentual importante vai tomar vacina porque foi ordem, está cumprindo ordem, tantos por cento não vai tomar vacina porque na igreja deles não acreditam em vacina, esse tipo de coisa. E aí você vai ter um diagnóstico pelos dados, e não um diagnóstico por, peraí, vamos conversar aqui. Então, o método vai existir com dados ou sem dados, né, numéricos, mas a gente pode utilizar cada vez mais, refinar o nosso uso de dados para que o método seja otimizado, que é o escopo de todo esse curso de processos, né? Como nós vamos otimizar os nossos processos de forma que a gente tenha o mínimo de interação possível, o mínimo de necessidade de compreensão humana para que as coisas fluam melhor. E isso é um trabalho de anos, tá? Não é um trabalho de meses, não. Nós estamos aqui começando, bem no início da coisa. Tranquilo, gente? Bom, eu não vou entrar
Não vou entrar no assunto de amanhã. Fico à disposição de vocês, caso tenham algum questionamento, algum comentário. E já receberam o link da chamada. E se não, a gente volta amanhã, no mesmo bate-horário. Ok. Ronaldo, tenho uma dúvida. Fala. O Arne quer falar primeiro? Não, tranquilo. Desculpa, Eduardo. Não, tranquilo. A gente falou junto. Eu fiz o comentário sem querer, desculpa. Ronaldo, sobre o método diagnóstico, como você falou que o prescritivo é só quando os próprios dados te dão a decisão a ser tomada, no caso da energia elétrica, eu falei do gasto energético, que eu achei que fosse diagnóstico, porque a gente já tem os dados de gasto, mas aí, para ser diagnóstico, eu teria que pegar os dados de tribunais, por exemplo, que estão funcionando de manhã e comparar o gasto deles com o nosso. Isso seria o diagnóstico? Não, na verdade, assim, eu fiz uma análise diagnóstica dos dados exploratórios que nós temos, mas essa análise diagnóstica foi feita por mim, naquele relatório que eu fiz. Né? No caso, para ser uma coleta de dados e uma análise de dados diagnóstica, né? Deixa eu mostrar aqui de novo o GART, né? Para poder falar melhor o que eu estou explicando. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint, né? Vamos lá. Aqui. Então, quando eu fiz, a gente tinha dados exploratórios e ali naquele relatório eu não tinha uma análise de dados automatizada. A análise foi feita por mim. Então, essa parte aqui da análise do diagnóstico que eu tracei ainda foi por interação humana, porque o método que nós usamos para a coleta dos dados de energia é exploratório. No momento em que a gente tiver, se a gente tiver, por exemplo, quando foi feita a última manutenção de cada rede elétrica, qual é a incidência solar sobre o prédio, os horários de trabalho, tiver tudo isso no sistema, que essa coleta de dados for automatizada, aí eu começo a ter uma análise descritiva automatizada. E aí uma interação humana menor. Então, hoje eu só tinha os dados aqui. Eu só tinha os dados que foram coletados de maneira exploratória. Com base nesses dados, toda essa parte aqui, até aqui, eu fiz no relatório pessoalmente, sem interação de máquina. Sem outras estatísticas, né? Só conversando. Então, eu fiz diagnóstico, eu fiz descrição e tudo. Quando a gente tiver isso aqui nos indicadores, que é o assunto, eu tenho a descrição dos dados, o que, o como, quando, onde, né? Eu tenho aqui nos dados, aí beleza, eu tenho menos interação humana, porque os dados já me ajudaram a pensar isso aqui. Quando eu tiver diagnóstico, por exemplo, o tempo que a rede passou com sobrecarga, o tempo que não sei o quê, aí eu tenho um diagnóstico automatizado e eu tenho menos interação humana. Quando eu tiver um sistema onde eu controle as manutenções futuras, aí eu tenho um método preditivo nos dados, dizendo assim, opa, agora é só fazer isso. Sabe onde a gente tem isso em termos de equipamentos? Eu acredito que nós tenhamos. É no sistema de ar-condicionado nosso. Se vocês forem lá na CEMAP, vocês vão ver um painel digital onde tem todos os controles automatizados, os indicadores do funcionamento das máquinas. Aí eles dizem, bom, a máquina número 35, que fica lá na sala da COED, ela está há tantos dias sem manutenção. Hora de chamar o técnico, aí, entendeu? Aí você tem indicadores automatizados para dizer que é hora de chamar o técnico, que tem um mau funcionamento, que pode estar sujo, que não pode. Então, já é uma análise, um diagnóstico mais comum. Queimou a condensadora da máquina 22, está lá em cima, né? Aí, queimou a condensadora, o sistema já vai alertar. Então, quando você tem uma automação, né, os indicadores passam a ser mais descritivos, mais diagnósticos e até prescritivos.
mas o método, como eu falei, o método pode existir sem os indicadores, porque eu vou olhar analisar aqueles dados que estão lá disponíveis no meu dashboard e eu vou fazer a descrição, o diagnóstico, a prescrição dele, né? Mas os indicadores ainda não são descritivos, nem diagnósticos, nem prescritivos. Não sei se eu expliquei, ficou claro, mais claro agora. Diferença entre Sim. ter o método com indicador e ter o método sem o indicador, usando apenas os dados para poder fazer essa sequência. Então, assim, hoje praticamente tudo nosso é exploratório. Então, algumas coisas que estão automatizadas, principalmente em equipamentos, que são já talvez diagnósticos ou descritivos de causa. Sem angústia. Tá tudo bem ser exploratório. Beleza, gente? Mais alguma questão? Ficou mais claro para todo mundo? Muito bem. Então, amanhã, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, Dona Karine, já aproveita a conexão, já vamos trabalhar, né? E aí, para vocês todos, até logo. Não, até amanhã. Um abraço.